Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Nesse vídeo eu quero começar a falar para vocês de um dos recursos mais importantes dentro do Photoshop. Esse conteúdo vai estar envolvido dentro daquela série que a gente está vendo, que é a série de edição não destrutiva. Nós já vimos dois elementos de edição não destrutiva: Smart Objects, objetos inteligentes, e máscara de camada. Hoje nós vamos estar vendo as camadas de ajuste, os Adjustment Layers. Esse conteúdo é um conteúdo essencial e muito importante e poderoso dentro do Photoshop. Então eu quero muito que vocês entendam esse conceito para que vocês comecem a utilizar ele dentro do trabalho de vocês. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é nessa imagem, e eu vou mostrar primeiro a forma como nós não deveríamos trabalhar e depois a forma correta de trabalho, que é utilizando os Adjustment Layers. Se eu fosse trabalhar nessa imagem e não soubesse trabalhar de forma correta, o que era que eu poderia fazer nela? Poderia desbloquear, dando um clique em cima do cadeadinho. Desbloqueei, agora eu consigo editar essa imagem. E aí eu poderia acessar o menu Image, Adjustments, e escolher um dos ajustes aqui de imagem que eu tenho. Por exemplo, o Levels. O painel Levels abriria e dentro desse painel eu poderia fazer a edição da minha imagem. Por exemplo, aplicar um pouquinho mais de sombra, aplicar um pouquinho mais de highlights, aumentando um pouco o contraste na minha imagem. E só de eu fazer esse ajuste simples, se eu marcar o preview, você já vê que a imagem ganhou uma cor diferenciada lá no fundo. Digamos que esse aqui seria o efeito que eu quisesse usar. Vou dar o OK. E aí ele acabou de aplicar esse efeito diretamente em cima da minha layer. Ou seja, eu acabei de alterar os dados originais dos pixels da minha layer. E essa não é a forma certa de se trabalhar, galera. Então o que eu vou fazer aqui? Vou voltar no meu histórico. Vou voltar ao ponto onde eu não tinha feito nada nessa imagem. Então ela está crua nesse ponto. Na verdade, deixa eu voltar mais um pouco até o ponto que ela era background ali. Pronto, imagem original voltou a ser background. Então qual seria a forma correta de trabalhar? Primeiro, você tem que entender que você nunca deve trabalhar em cima dos pixels originais da imagem. Isso é o fundamento, é a base da edição não destrutiva. E aí você pode dizer, então beleza, se eu duplicar essa layer eu consigo fazer todo o trabalho e eu não vou estar atuando em cima da imagem original. Beleza, em muitos casos a gente realmente precisa duplicar a layer e a gente faz isso. Mas quando eu trabalho com Adjustment Layers, com camada de ajuste, eu nem preciso duplicar a minha layer. Olha só o que a gente pode fazer. As camadas de ajuste elas podem ser encontradas em vários lugares do Photoshop. Eu posso encontrar elas em Layers, New Adjustment Layer. Você vê que todos esses aqui são camadas de ajuste. O Levels que eu utilizei ainda agora está aqui também. Outro jeito de você acessar os Adjustment Layers. Posso acessar o menu Window e pedir para abrir o painel Adjustments. O painel Adjustments abriu aqui em cima. É esse carinha aqui. Dentro dele você tem todos os ajustes, brilho, contraste, levels, curves, exposure, vibrance. Todos esses ajustes estão disponíveis para você trabalhar dentro da tua camada. Beleza, galera. O próximo passo vai ser o seguinte. Eu prefiro utilizar o botãozinho aqui embaixo, de New Adjustment Layer ou Fill Layer. Esse botãozinho aqui, metade preto, metade branco, que é o mesmo do ícone aqui do painel Adjustment. Se eu clico nele, você vai perceber que eu tenho as camadas de preenchimento. A gente já estudou sobre elas no vídeo anterior. E aqui eu tenho as camadas de ajuste. Todas elas disponíveis para mim. A camada que eu vou estar mostrando para vocês a princípio é a Levels. Cliquei nela. Percebe que uma coisa diferente do que aconteceu anteriormente já aconteceu aqui. Agora eu tenho o Levels aplicado como uma camada. Ele não foi aplicado na layer background como ele foi aplicado ainda agora. Ele foi aplicado numa nova layer. E as propriedades de edição do painel agora apareceram dentro do painel Properties e não dentro do painel Levels propriamente dito, que foi o que foi aplicado ainda agora. Olha só o que acontece agora se eu fizer qualquer ajuste nesse carinha.
Ó, estou aumentando as sombras, estou aumentando os highlights. Eu vou fazer um ajuste bem grosseiro para vocês entenderem bem o que está acontecendo. Imagina que esse aqui é o efeito que eu gostaria de aplicar nessa imagem. Se eu voltar aqui no painel Layer, vocês vão perceber que eu tenho uma layer separada, chamada Levels. Essa layer tem o olhinho de visibilidade da camada. Já significa que a qualquer momento eu posso desfazer, ó, desvisualizar ou visualizar o efeito aplicado. O que significa também que eu não estou aplicando os efeitos diretamente nos pixels da imagem original. A qualquer momento eu posso deletar essa layer. Outra característica super importante. Se eu apliquei ele em cima da imagem original, para eu desfazer e editar o efeito, eu teria que dar uns Ctrl Zs ou desfazer todo o efeito que eu tinha aplicado e aplicar outro efeito por cima. No caso de Adjustment Layers, não. Se eu der 2 cliques no ícone dela, abre novamente o painel de propriedades e eu posso voltar lá, ó, e continuar a minha edição exatamente de onde eu parei a primeira vez. E isso, galera, é fantástico, porque a edição não é destrutiva. A qualquer momento eu posso desfazer ou editar os meus ajustes. Então essa é a principal razão de nós trabalharmos com Adjustment Layers. Além disso, nós temos nas opções de Adjustment Layers os efeitos aplicados normais a qualquer layer. Por exemplo, eu tenho os Blend Modes. Ó, cada um deles vai me dar um efeito diferente na minha imagem. Eu tenho a opacidade. Por exemplo, eu apliquei um efeito e achei que o efeito ficou muito forte. Posso vir na opacidade da camada e diminuir, ó, a intensidade do efeito. Tenho uma máscara, que eu posso definir onde aplicar e onde não aplicar esse efeito. Nós já falamos de máscara também. Mas nesse caso, eu vou dar 2 cliques no ícone do Adjustment Layer, do Levels, e vou resetar aqui, ó, nesse botãozinho setinho apontando para trás. Eu reseto os valores. E eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre os Levels agora. Olha só. Primeira coisa que a gente percebe aqui é que tem um botãozinho, um menu de seleção chamado RGB. Nessa opção de RGB significa que eu estou editando a luz da minha imagem. E aqui embaixo a gente pode perceber, ó, que eu tenho um slider escurinho. Esse slider é responsável pelas sombras da imagem. Então, se eu arrastar ele para a direita, eu deixo aquilo que já é escuro mais escuro ainda. Ó, eu aumento o peso das sombras da minha imagem. Do lado direito eu tenho as luzes, que significa que se eu mover esse slider eu deixo aquilo que já é claro da imagem mais claro ainda. Ó. E eu tenho o slider central, que é o slider responsável pelos meios tons. E aí ele já vai pegar aquelas áreas que não são nem tão escuras nem tão claras da minha imagem. Para a direita eu escureço, para a esquerda eu clareio. É um comando bem simples, bem útil, para a gente estar usando aí no nosso dia a dia. Abaixo desses sliders eu tenho um outro slider. Você percebe que eu tenho um slider preto e um slider branco, mas esse trabalha de forma diferente da de cima. Se eu clico, por exemplo, e seguro nesse slider preto e arrasto para a direita, ele vai fazer com que tudo aquilo que é escuro, é preto na imagem, vá clareando. Ó, ele trabalha nas sombras, ó, deixando elas mais claras. E se eu faço isso com as luzes, ele faz o oposto. Ele deixa aquilo que é claro escuro. Desse jeito. Para essa imagem especificamente, a gente vai fazer um ajuste um pouquinho mais específico. Olha só. Eu posso chegar aqui no meu RGB e fazer com que o meu slider de sombra chegue no pé da montanha, que seria o limite máximo que eu consigo alcançar dos escuros, sem queimar minha imagem, sem perder informação nas áreas escuras. E a mesma coisa aqui no slider branco. Esse aqui é o limite antes que eu comece a estourar algumas partes claras da imagem. Só de eu fazer esse ajuste super simples, galera, se eu for clicar no olhinho aqui da layer ou aqui da minha camada, ó, aqui do painel de propriedades ou das minhas layers, você vai ver o antes e o depois. Ó. E só esse pequeno ajuste já dá uma realçada na imagem, ó, já traz um contraste para ela. Esse ajuste que eu fiz foi um ajuste mais geral, mas eu posso usar o poder do painel Levels para criar um ajuste mais fino. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou desfazer de novo.
Se eu clicar na opção RGB, você vai perceber que eu tenho os canais que geram a imagem, ó, Red, Green, Blue. Essa é uma imagem em RGB, por isso que eu vejo os 3 canais que geram essa imagem. Se eu clicar aqui no Red, eu tenho como controlar o vermelho da minha imagem, ó, nas luzes. E se eu mover o slider de sombra, eu tenho o complementar dela, que seria o Cyan. A mesma coisa para o Green. Eu tenho o verde aumentando as luzes. E se eu escurecer, eu tenho o oposto dele, que é o magenta. E no azul, eu posso clarear o canal aumentando os azuis da minha imagem, ou escurecer ele trazendo amarelo para a minha composição. A dica que eu dou para vocês é a seguinte: em vez de eu trabalhar a questão das sombras e dos highlights no RGB de forma geral, se eu fizer isso em cada um dos canais separadamente, eu vou ter uma imagem muito mais dividida e umas cores muito mais otimizadas. Olha só como é que eu faço isso. Eu vou simplesmente clicar no slider das luzes e das sombras em cada um dos canais e vou arrastar eles até o pé da montanha. Ó. Arrastei o vermelho, a sombra também. Vou para o green, vou fazer a mesma coisa. Essa dica, galera, é uma dica fantástica e com certeza vale o like nesse vídeo. Vou fazer a mesma coisa no blue. Ó. E galera, olha só agora se eu fizer o antes e depois, o que a gente conseguiu com esse ajuste. Vou até voltar para o RGB e olha só. Antes, depois. Você percebe que a imagem antes era uma imagem lavada, uma imagem com pouco contraste, meio azulada. E agora, ó, eu trouxe de volta as cores dela e um contraste muito mais limpo, muito mais bonito. E isso deixa a foto muito mais bonita. Eu ainda posso vir aqui agora no RGB, ó. Percebe que o meu gráfico, o meu histograma, ele abriu mais. Significa que agora ele alcança um espectro maior das cores. E aqui no meu RGB, eu ainda posso aumentar ou diminuir as luzes, ó. Escurecer um pouquinho mais ou clarear um pouco mais a minha imagem, de acordo com o meu gosto. Nesse caso, eu vou deixar ela aqui no 1 mesmo. A iluminação dela está agradável para mim. Beleza, então essa, galera, foi uma das dicas, é um dos canais, é o Levels, eu vou mostrar outro para vocês agora. Como eu falei, ele é uma layer, então a qualquer momento eu posso dar 2 cliques no ícone dela, voltar e editar novamente. Ó, a qualquer momento eu posso fazer isso. E uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é no seguinte, ó. Eu vou duplicar a minha background com Ctrl J e eu quero que vocês percebam o seguinte. Se eu desalinhar essa layer cópia de cima da minha original, vocês vão perceber que o Levels ele está pegando, ele está editando as 2 layers. Eu quero que vocês entendam isso. Vou até diminuir um pouquinho a imagem de cima para vocês verem melhor. Ó. Vou diminuir. Beleza, eu tenho as 2 aqui. O Levels está acima das 2, então ele está sendo aplicado nas 2. Esse é um conceito importante. Se eu quiser aplicar o Levels só na layer do background, eu tenho que arrastar esse Levels para baixo da cópia. Desse jeito aqui, ó. Agora percebam que o Levels está sendo aplicado só na layer de baixo e a minha layer de cima não está sofrendo efeito. Ela foi resetada, ela voltou até as configurações que ela tinha antes. Então nota a importância da posição das camadas de ajuste. Agora o oposto. E se eu quisesse fazer com que esse Levels fosse aplicado só na cópia e não na background? Para isso, nós usamos o comando de clip. Qual seria, o que esse comando faz? Na verdade, eu já fiz um vídeo só sobre clip layer, sobre clipe de camada. E como é que isso funciona? Se eu der 2 cliques no canal, no ícone do Levels, você vai perceber que eu tenho um botãozinho aqui no painel, ó, que é o botão de clip. Se eu clicar nesse botão, percebe ó, que apareceu uma setinha apontando para a layer de baixo no meu painel, na minha camada Levels. Ela chegou um pouquinho mais para a direita. E agora o meu ajuste está sendo aplicado só nessa cópia. Olha só. Só na cópia. Ó. Por quê? Porque eu clipei o meu Levels na cópia. Então agora ele não está mais pegando na background. Um segundo jeito de você fazer esse clipe, e é o jeito que eu quero que você aprenda, que é o mais interessante, é o seguinte. Ó.
Vou desfazer, voltar lá e desclipar. Se eu segurar o Alt no teclado, colocar o mouse entre a layer de ajuste e a cópia, olha só o que acontece. Ele mostra um ícone diferente no cursor. E se eu clicar nessa posição, ó, ele acabou de clipar para mim. Olha só. A mesma coisa se eu fizer o oposto. Ó. Seguro o Alt e clico novamente. Entre as duas, ó, apareceu o ícone, cliquei, ele desclipa. Vou deletar a cópia, vocês já entenderam o processo. Então, sempre que você quiser fazer um ajuste que seja aplicado numa layer específica, clipa essa camada ou esse objeto, qualquer layer que for, na layer onde você quer que ele seja visível. Para adicionar mais uma layer, para mostrar para vocês que eu posso usar, na verdade, várias layers de ajuste, eu vou criar mais uma, ó, nova camada de ajuste, e vou usar dessa vez o Vibrance. O que o Vibrance faz? Ele trabalha a saturação das cores da imagem. Só que o Vibrance ele trabalha de uma forma mais segura que o Saturation. O Saturation ele satura tudo de forma homogênea. Ó, se eu usar o comando Saturation e zerar ele, você vai ver que a minha imagem vai ficar um preto e branco, sem cor nenhuma, sem saturação. Se eu aumento para 100, você vai perceber ó, que ele vai saturando a minha imagem até o limite dela. O comando Saturation ele é interessante, mas quando você usa ele de forma sutil, de forma suave. E ele sempre vai trabalhar em todas as cores. Já o Vibrance não. O Vibrance ele trabalha mais em cores que não estão tão saturadas. E ele tem a capacidade de proteger mais os tons de pele, por exemplo. Ele tem um ajuste mais refinado. Tanto que se eu colocar a minha vibração no menor valor, ó, você percebe que ela não chega de saturar totalmente a imagem. Se eu aumentar ela totalmente, você vai perceber que ela também não chega a saturar totalmente a imagem. Olha só a diferença entre ela e a saturação. A saturação ela pega muito mais pesado em todas as cores. Já a vibração não. Que você vai perceber que ela vai atacar bastante os azuis, por exemplo, e os verdes, mas ela não ataca quase os vermelhos, ó, que estão ali no tom de pele. Bem menos em relação a azul e verde, por exemplo. Então ele é um comando bem inteligente. Nesse caso eu vou aumentar um pouco mais a vibração, porque eu quero mais cores para a minha imagem. E aí, galera, ó, a minha foto já está totalmente diferente do que ela era antes. Se eu segurar o Alt e clicar no olhinho da layer do background, eu vejo ó, o antes. Clico de novo, vejo o depois. Antes e depois. E a qualquer momento eu posso voltar no Vibrance dando 2 cliques nele e editando o efeito. A mesma coisa do Levels. E desse jeito eu consigo editar minha imagem e transformar ela de uma forma muito tranquila. Posso tirar a visibilidade de cada uma para ver o trabalho delas individualmente. E posso diminuir a opacidade delas individualmente também. E a qualquer momento, caso eu não goste do efeito e não queira mais aplicar nenhum, eu simplesmente seleciono as layers e deleto elas de volta à imagem original. Vou dar um Ctrl Z. Olha só a diferença, galera. Só com 2 camadas, mas trabalhando de uma forma correta, de uma forma inteligente. Vou dar um segundo exemplo para vocês, aqui nessa segunda imagem. E nessa aqui eu vou trabalhar de uma forma um pouco diferente, porque agora eu vou trabalhar com a camada de ajuste Black and White, para criar uma camada preto e branco para a gente, uma imagem preto e branco. Então vamos lá, nova camada de ajuste. Dessa vez eu vou usar o comando Black and White. Percebe que ele vai criar uma layer Black and White, ele não vai atacar os pixels originais da minha imagem. E automaticamente a minha imagem ficou preto e branco, porque é isso que essa layer faz, ela transforma a imagem em preto e branco. Dentro do painel Black White, você vai ver que eu tenho uma opção aqui chamada Tint. Essa tint ela é muito comum quando você quer aplicar uma cor no teu preto e branco, por exemplo, um tom de sépia para parecer uma imagem mais antiga. Se eu clicar aqui, por exemplo, no Tint, ó, ele automaticamente coloca um tom ali mais sépia na minha imagem. E eu posso até clicar nesse quadradinho e escolher um tom diferente, ó. Menos saturado, mais saturado, ó. É super interessante para chegar nesses tons mais sépia.
Ou de outra cor, né? A cor é você que escolhe. Ó. Vou cancelar. Vou desmarcar o tint porque eu quero ela preto e branco mesmo. A vantagem de você usar o comando Black White e não o comando Hue Saturation ou Saturation é que no Black White você tem o controle de cada um dos canais de cores da imagem. Por exemplo, eu posso mexer só nos vermelhos da minha imagem. Ó. Posso mexer só nos amarelos. Só nos verdes. Cianos. Azuis e magentas. Vou resetar. Então você consegue um preto e branco muito mais controlado, muito mais interessante. Só que a minha dica aqui para vocês é a seguinte. Tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Essa mãozinha ela serve para selecionar determinado tom, porque se eu estou olhando a minha imagem em preto e branco, eu não estou vendo mais onde era que tinha vermelho, onde era que tinha amarelo, onde era que tinha verde. Mas se eu clicar nessa mãozinha, vir, por exemplo, aqui na tela, clicar nessa região mais clara aqui, por exemplo, segurar e arrastar, ó, você percebe que ele achou o green lá atrás. E se eu arrasto para a direita, eu deixo ele mais claro. Se eu arrasto para a esquerda, eu deixo ele mais escuro. Ó, percebe ali nas árvores ó, o verde movendo. Se eu clico, por exemplo, mais aqui em cima, ele vai perceber ó, os cianos. E eu consigo, por exemplo, escurecer mais o meu céu. A mesma coisa, se eu clico nessa área aqui, por exemplo, da água, ó, aqui ele já está mexendo ciano também. Aqui no casaco do meu personagem ali, do meu modelo, ó, consigo clarear, consigo escurecer mais. Então são opções bem interessantes. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou deixar meu background um pouquinho mais claro, aumentando os vermelhos, porque ele está pegando o casaco aqui, eu quero que isso aconteça. Vou diminuir um pouquinho os amarelos, porque eu quero ganhar contraste entre o meu personagem e o background. E nessa área aqui tem muito amarelo, então vou escurecer ele. Meus verdes, vou escurecer um pouco também, assim como os cianos. E o azul para ganhar mais contraste, mais dramaticidade na minha imagem. Beleza. Aumentar um pouquinho mais os vermelhos para clarear mais um pouco a região do meu personagem. E olha só o que eu tenho. Antes, depois. Antes, depois. E para a gente brincar um pouquinho mais, olha só o que eu ainda vou fazer. Eu vou fazer uma seleção. Vou usar a Elliptical Marquee Tool. Já tem um vídeo também sobre seleções. Dá uma olhada lá que você vai dominar essa ferramenta de seleção do Photoshop. Vou clicar no canto superior esquerdo da minha imagem, arrastar até o canto inferior direito. E vou criar um novo Levels para ela. Nova camada de ajuste, Levels. Percebam que como eu tinha uma seleção antes de criar a minha camada de ajuste, automaticamente ela foi criada com uma máscara. E essa máscara ela já definiu para mim que a área selecionada seria a área visível no efeito e a área desselecionada seria a área onde o efeito não seria aplicado. Isso significa que se eu alterar aqui, por exemplo, a luz do meu Levels, ó, ele vai aplicar só na área mascarada, só na área que estava selecionada. E nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou escurecer. Só que eu quero que escureça, na verdade, o lado de fora e não o lado de dentro. O que eu posso fazer então? Posso simplesmente clicar na minha máscara e pedir para inverter ela no painel Properties ou usando o atalho Ctrl I, eu inverto a máscara. Agora ele escureceu o lado de fora e deixou o lado de dentro sem aplicação do efeito. Se eu clicar na máscara e acessar o painel de propriedades dela, eu posso aumentar meu feather o suficiente para eu conseguir criar uma vinheta na minha imagem. Ó, aumentei bastante, vou colocar 200 para ficar bem suave. E se eu voltar agora aqui no meu Levels, ó, clicando no ícone do Levels, eu consigo controlar o peso da minha vinheta. Ó. Nesse caso eu quero ela mais fechada mesmo. E por último, para nós concluirmos esse efeito, eu ainda posso fazer uma outra elipse, uma outra seleção elíptica no meu personagem agora. Ó, para mover igual eu estou fazendo aqui, galera, ó, eu crio a seleção,
Enquanto eu estiver pressionando o mouse, se eu segurar a barra de espaço, eu consigo mover ela na tela e reposicionar. Vou reposicionar um pouco mais ali, diminuir mais. Ok. Vou criar um outro Levels, nova camada de ajuste do tipo Levels. Mas dessa vez eu vou clarear essa região mais central, que é onde meu personagem está. Vou diminuir um pouquinho os pretos, aumentar na verdade um pouquinho os pretos, só para não perder tanto contraste. E vou aumentar bastante o feather também, para ficar uma luz bem suave ao redor dele. Ó, antes, depois. Não precisa ser tão forte. Vou voltar um pouquinho, tem que ser bem suave, tá, galera? Para ficar uma coisa mais bonita, mais natural. E olha só agora, ó. Iluminei meu personagem. Fiz uma vinhetinha para escurecer mais o fundo. E se eu segurar o Alt e clicar no olhinho do background, eu tenho o antes e o depois. Uma imagem muito mais interessante agora em preto e branco, com um contraste muito mais bonito. E a qualquer momento eu posso desfazer todos os meus ajustes ou posso editar todos os meus ajustes no momento que eu quiser. Então, galera, essa é a minha dica desse vídeo. É uma dica sensacional. Com certeza vale o teu like. Vale a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. E eu tenho ainda muito mais dicas super tops para passar para vocês. Então, continua apoiando aí o nosso trabalho, porque o objetivo desse canal é compartilhamento de informação, de conteúdo. Se você conhece alguém que quer aprender mais o Photoshop, compartilhe esse vídeo com ele. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo e até o próximo.